Nessa palavra de reflexão, vamos meditar juntos. Por que insistimos em julgar as pessoas? Esse é um tema que Deus tem cobrado primeiramente de mim, meus irmãos. Já há alguns meses, Deus tem me chamado muita atenção em relação a isso. Normalmente, no trânsito ou numa reunião, nos pegamos reparando as pessoas e pré-julgando. Ah, tá bêbado. Ah, quer o dinheiro para usar droga. Aquele irmãozinho ali não está em comunhão. Nos julgamos mais santo que os outros. Infelizmente, isso é algo que vem acontecendo no nosso meio. E Deus tem nos cobrado muito a esse respeito. E assim vamos meditar juntos, porque temos esse prazer. É uma coisa um tanto estranha falar que a gente gosta disso. Infelizmente, é um sentimento que a gente tem. É muito fácil, é muito rápido nos pegarmos julgando as pessoas. E por que fazemos isso? Meditando nesse assunto, devido ao nosso envolvimento com a palavra, nos consideramos capazes de julgar as pessoas. Então, baseado no que nós temos aprendido através da palavra de Deus, já nos achamos capazes de julgar as pessoas. Porém, Jesus nos adverte em relação a isso. Jesus nos chama a atenção em relação a isso. Vou estar compartilhando a tela, irmãos. Vamos ler alguns textos para nós meditar junto sobre esse assunto. Jesus nos adverte em relação ao julgamento. Em Mateus 7, do 1 ao 3, do 1 ao 4, vai nos falar assim: Não julguem, para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olhar? Notamos aqui que Jesus nos fala que o padrão, o modo que nós julgamos as pessoas, seremos julgados. Por que Jesus vai usar o mesmo padrão? Porque fazemos as mesmas coisas. Normalmente, se você identifica o pecado no seu irmão, é porque você já pecou. Você julga alguém que está errando, é porque você já errou do mesmo jeito. E Jesus nos fala que da mesma maneira ele vai nos julgar. Peguei essa imagem aqui para nós meditar juntos. O texto falou lá no versículo 4. Como pode dizer a seu amigo: Deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Jesus falou quando você está prestando atenção no cisco, no pecado, num erro de um irmão, de um amigo, porque você tem uma trave, um tronco no seu olho. Ou seja, temos praticado as mesmas coisas que o nosso irmão, que o nosso amigo, aquela pessoa a quem você quer julgar. E sempre Deus tem falado comigo, irmão, nós vamos estar vendo isso nos próximos textos aqui. Porque eu sei que o que você está fazendo é errado, porque eu já fiz esse erro. Então, primeiramente, eu errei. E eu identifico o erro porque eu tenho intimidade com ele. Aí, dentro desse conteúdo, a gente vai ver lá em Romanos 1, do 28 ao 32. Eu vou estar lendo esse texto para contextualizar, mas o assunto
A resposta que Paulo vai nos dar, porque julgamos os outros, está no capítulo 2, do 1 ao 3. Mas vamos contextualizar com Romanos 1 primeiro. Convido os irmãos a meditar num detalhe. Para quem essa carta foi escrita? É lógico, é para os romanos, mas quem vivia em Roma naquele momento que Paulo mandou essa carta? Se a gente estudar o conteúdo das cartas de Paulo, essa carta aos romanos trata que ali vivia romanos, gentios, gregos e judeus. Então existiam esses 4 tipos de etnia naquele lugar. Os romanos que era natural do lugar, mas ali tinha muito grego. Então a cultura grega, os irmãos sabem como é que é. Tinha muito gentio e muitos judeus. Inclusive, no fim da carta, Paulo vai falar que ali tinha judeu que tinha se convertido primeiro que ele. Mas vamos lá no texto para a gente entender o que Paulo vai nos ensinar nesse conteúdo. Uma vez que considerarem que conhece a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizesse coisas que jamais deveria ser feito. Ou seja, o povo romano ali considerava inútil servir a Deus, conhecer a Deus. E por esse fato de desprezar Deus, o texto garante que Deus, o próprio Deus, os entregou a um inútil modo de pensar. Vocês não querem dar valor à palavra de Deus, então siga o seu modo de pensar. E que modo de pensar era esse? Como eles agiam? Vamos lá. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofoca. Vou ler de novo os itens aqui, irmão. Eu quero que vocês meditem junto comigo. Se você está fora dessa lista, 100%, ou se muito desse relato de Paulo, nos pegamos no nosso dia a dia praticando essas coisas. Ou seja, vamos lá. A vida dos romanos deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofoca. Espalha calúnias, odeiem a Deus. São insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Então, a notícia da igreja de Roma chegou até Paulo, que aquela comunidade era praticante desses pecados, desses costumes. E por isso se recusava a conhecer a Deus. Não tem entendimento, quebram suas promessas, não mostra afeição nem misericórdia. Sabe que, de acordo com a justiça de Deus, presta bem atenção nessa colocação de Paulo aqui, irmãos. Não é mediante, de acordo à justiça humana, não. Sobre o quê? De acordo com a justiça de Deus. Quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim, continua a praticá-las. E, o que é pior, incentiva outras a também fazê-lo. Eu chamei a atenção dos irmãos sobre que justiça alguém merece morrer. A justiça de Deus. Mas o nosso assunto aqui é por que insistimos em julgar as pessoas. Aqui nós falamos da justiça de Deus. E a nossa justiça, que a gente se acha justo a ponto de julgar os outros. Aí Paulo vai nos falar assim, no capítulo 2, do 1 ao 3.
Talvez você pensa que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Por esse versículo, irmãos, que eu pedi para vocês se examinar se você não pratica algum daquela lista ali do Romanos 1 que a gente leu no versículo 29 e 30. Muito daqueles pecados ali a gente está envolvido nele, praticando. Aí Paulo nos alerta assim: porque você pensa que você pode julgar os outros, mas é igual a eles, e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Então, quando a gente se acha no direito, insistimos em julgar as pessoas e esquecemos que Deus, através da sua justiça, vai castigar a todos. Se nós somos praticantes das mesmas coisas, horrível coisa é cair na mão do Deus justo. E Deus vai usar da justiça dele para nos castigar também, irmãos. Eu estou trazendo esse assunto para a gente entender por que a gente já se julga no direito de julgar as pessoas. Uma vez que você julga outro por fazer essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Irmãos, às vezes a gente fica até assustado ao meditar mergulhar nesse assunto dessa maneira. O que eu estou conversando com vocês aqui é algo que Deus tem tratado na minha vida. E é gostoso, irmãos. É os puxão de orelha que o Espírito Santo pega você no meio da rua julgando alguém, Deus te chama a atenção. Numa reunião, seja qual for o cenário, o Espírito Santo tem me incomodado. E eu quero convidar os irmãos a meditar em tudo isso. E vamos clamar a Deus para. Aí, de repente, dentro de tudo isso, você pode me perguntar assim: mas quando sabemos que o irmão está fazendo é errado, aquilo ali, aquele ato daquele irmãozinho ali está errado, ele está escandalizando os outros, ele está caminhando para a perdição. O que fazer nessa situação, então? A única situação que nos autoriza a julgar é através da justiça. Ah, mas Jesus falou que não podemos julgar ninguém. Mas o próprio Jesus, em João 7, versículo 24, vai nos falar assim: não julguem de acordo com as aparências, mas julga de maneira justa. Então, irmãos, não pelo que seu olho viu, a sua mente muito rapidamente julga aquela pessoa. Ah, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Quer dizer, por causa que a gente pratica tais coisas, a nossa conjectura leva a crer que aquele irmão já está perdido. Quando, na verdade, é a gente que teve intimidade com aquela situação e está achando que o irmão está igual. Por isso, Jesus falou, não usa aparência para avaliar o seu irmão, mas usa a justiça. Mas julga como de maneira justa. E qual seria essa maneira justa, irmãos? Eu tenho meditado muito nisso. No meu ponto de vista, é com o coração, com amor, com misericórdia, sem querer o mal do irmão. E antes de julgarmos, podemos nos aproximar daquele irmão, tentar entender a cena, a situação, ali conversar, ouvir.
Mais para frente, vamos avaliar alguns textos que vai falar sobre isso. Mas é melhor usar de justiça, você tem que entender o sofrimento. Só vai ser justo se você compreender a situação daquela pessoa. Por isso, de dentro de um carro, você vê uma pessoa na rua, você julgou, você não tem como julgar com justiça. Provavelmente esse julgamento foi com maldade, até arrogância. Mas se você permitir se aproximar daquela pessoa, ouvir ela, você vai conseguir usar a justiça para julgar ela. Esse foi o toque que Jesus nos deu em João 7:24. E Deus fala de que maneira podemos julgar. Na época de que Deus pediu para Samuel ungir um substituto do rei Saul. Quando Deus rejeitou Saul, falou para Samuel: pega a vasilha de azeite e vai até a casa de Jessé. Unge um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. Os irmãos conhecem o texto. Deus não falou o nome de quem era para Samuel ungir, só mandou ele ir até lá. Aí a gente chega no contexto desse versículo aqui, 1 Samuel 16:7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgo pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. Notamos aqui que Samuel chegou ali, ele avaliou, se a gente recordar como ele tinha escolhido Saul, foi pela beleza, pela altura, pelo porte. E aqui provavelmente Samuel tentou usar os mesmos requisitos, o mesmo argumento. Mas o Senhor Deus falou para ele: não, Samuel, não julgo pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, amados, podemos julgar. Jesus falou que pode com justiça. E Deus aqui nesse texto falou que ele usa o coração. Ou seja, ele conhece a intenção da pessoa primeiro para depois ele dar o veredicto, vamos dizer assim. Eu espero ter conseguido passar para os irmãos. Então, na situação de você ver um irmãozinho com dificuldade, numa situação delicada, não julga pela aparência, nem tenta destruir aquela pessoa com acusações, mas vai com justiça e com o coração. O que seria ir com o coração? A gente vai meditar nisso nos próximos textos. Às vezes, quando você vê uma situação de uma pessoa que está por momentos difíceis, que na nossa mente cabe o julgamento. Às vezes, alegamos, eu não faço isso. Eu não faço parte daquela listinha que Paulo falou. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo outro. Eu não sou como esse irmão, não faço o que ele está fazendo. Às vezes alegamos, eu não faço isso, eu não sou assim. E quando usamos esse argumento, estamos nos colocando como a referência para julgar as pessoas. Isso é terrível, chega a ser nojento. Você não usou a justiça, você não usou o coração, você usou a sua própria vida. Eu não sou assim, eu não faço isso. Quem somos nós para nos colocar como padrão? Por isso, esses dois textos lidos falou que é com justiça e com o coração. Não nos usar como referência. E normalmente esses julgamentos vêm até nós de que maneira, irmãos?
através do nosso olho. E esse olhar que olhamos para reparar os outros, que efeito ele tem? Agora a gente vai abordar o poder do olhar. Com que olhar? O olhar que estamos olhando, ele está gerando que poder sobre aquela vida e sobre a nossa vida. É importante a gente generalizar a vida que estamos reparando e a nossa vida. Mateus 6, 22 e 23 vai nos falar assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então, aqui esses dois versículos vão nos falar muito do poder do olhar. Quando os nossos olhos são bons, o que gera um olhar bom? Normalmente, quando olhamos para uma situação com um olhar bom, esse olhar bom ele vai gerar direção. Aquela pessoa estava em pecado, está numa situação perdida, não sabe o que fazer. Um olhar bom gera direção, dá uma direção para aquela pessoa, a pessoa mudar de conduta. Isso vem através de um olhar bom. O que mais um olhar bom gera? Afago. Aquela pessoa está angustiada, ela se sente amada através da nossa maneira de olhar. Gera aconchego. A pessoa estava sem direção, estava amargurada, estava inquieta. Você lança um olhar de misericórdia, um olhar de afago, de justiça, aquela pessoa se sente aconchegado. Esse é o sinônimo de um olhar bom. Mas quando os olhos são maus, o que um olhar mau provoca na pessoa, irmãos? Normalmente a pessoa não está legal ali, já está sem direção, já está angustiada. Você lança aquele olhar de julgamento, a pessoa entra em depressão, se torna angustiada, porque sentiu você condenando ela. Aquilo ali gerou pressão, angústia e depressão. Então, o olhar, ele tem esse poder, pode estar matando pessoas. Oh, Deus, tem misericórdia dos nossos dias, Senhor. Para contextualizar, irmãos, eu vou ler um texto de Gênesis 30. Eu quero que vocês escutem esse texto avaliando o poder do olhar. Nós vamos ler do 37 até o 42. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano, e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto ao bebedouro, aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Presta bem atenção. De que maneira as ovelhas, o rebanho ia até aquele bebedouro? Para acasalar. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados, com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas, emalhadas.
Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava os rebanhos de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados dos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. Dentro desse texto, irmãos, o que a gente pode pegar aqui? O poder do olhar. Olha o que o olhar dessas ovelhas fazia com elas. Versículo 39. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listas brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então, o que a ovelha via, ela paria igual. E assim, irmãos, quando eu me estudando essa palavra, quando eu cheguei nesse texto, Deus falou assim para mim: ó, o poder do olhar. O que você está reparando na vida dos outros, você pode estar atraindo para você mesmo. Isso é terrível, irmãos. É para você sentir medo mesmo. Para de julgar os outros. Para de ficar reparando na vida dos outros. Aquela maldição pode vir sobre você. Muitas vezes porque você está abatido, está cansado, está chato, está angustiado. Temos gastado muito tempo reparando a vida dos outros. Eu vou estar parando por aqui. Na próxima ministração, provavelmente, vamos dar sequência a essa ministração. Daremos continuidade. Por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode me perguntar agora, Wilson, mas o que devemos fazer então? Ensino que nós já estudou em todos esses textos até aqui, irmão. Eu vou colocar um louvor agora. Seria um cumprimento dessa ministração. De que maneira vamos nos comportar agora quando tiver que julgar uma pessoa? Vamos julgar as pessoas com um coração igual ao de Deus. Acho que deu para nós meditar um pouco. De que maneira Deus vai nos permitir olhar o defeito do irmão. Um coração igual ao de Jesus vai dar certo. E é para isso que Deus nos chamou. Jesus nos afirmou: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Logo, com o coração igual de Cristo, vamos temperar a vida, vamos dar direção em vida. Mas não segundo o meu e o seu padrão, mas segundo o padrão de Cristo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a vida de cada um. Meditamos junto nessa situação. Deus está renovando o corpo da sua noiva. Está removendo tudo que não vem dele, tudo que não é bom. Essa palavra nos chama a atenção para permitirmos sermos transformados. Deus abençoe. Graça e paz a vocês. Boa noite.